Fala pessoal, tudo bem? Sou o Adriano, vou estar gravando aqui um videozinho. Vou tentar falar um pouco mais alto porque eu vi que o áudio do outro vídeo ficou um pouco ruim e eu vou falar com vocês enquanto eu estou realizando minhas atividades, né? Para quem não sabe, eu sou professor e eu tenho que fazer uma série de atividades aí específicas referentes ao meu dia a dia como professor, né? E eu espero que todos estejam muito bem. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre Copa do Mundo, novamente, né? Falei sobre a convocação da seleção brasileira e eu vou falar um pouco das minhas expectativas. Eu vou falar da minha expectativa como torcedor da seleção brasileira, como brasileiro que sou, e eu vou falar da minha expectativa também como uma pessoa que analisa o futebol por análise mesmo, né? E eu queria declarar já aqui que eu sou bem clubista em muitas coisas, mas eu tento ser o mais realista possível. E vamos ser franco, essa seleção brasileira ela não me passa tanta confiança, mas eu tenho a esperança de que vai dar tudo certo, de que vai dar um gás Vinícius Júnior, Rafinha, vai dar um gás pela presença do Neymar, vai dar um gás por conta do Endrick, que é um moleque que gosta de jogar futebol e quer ganhar a Copa do Mundo. A gente tem outros aí, tem o Ryan, tem o Luiz Henrique que entra na seleção e parece que ele tá jogando Free Fire porque ele é viciado em Free Fire, né? Então vamos nessa, né? Vamos ver como é que vai ser as coisas. Primeira coisa que eu preciso declarar. Eu, como torcedor da seleção brasileira, eu acredito fielmente que o Ancelotti foi a melhor coisa que podia ter acontecido para a convocação de um técnico. Depois desse ciclo terrível de 2022 até agora, do fim da Copa de 2022 até agora, que só teve coisa negativa praticamente, né? Primeiro foi lá o Ramon Menezes. Pra quem não lembra, a primeira convocação do Ramon Menezes foi terrível. Terrível. Tinha até o Rony, que atualmente está no Santos e era jogador do Palmeiras, beleza? Ele estava jogando muito bem no Palmeiras na época, né? E tinha isso, tinha o goleiro Mikael, tinha o lateral Arthur, que joga no Leverkusen, mas ele não é titular. São coisas muito específicas, né? E aí a gente teve o período Fernando Diniz, teve o período Dorival, e aí chegamos no período Ancelotti, que não é a primazia do futebol, mas deu para ver uma evolução. Uma evolução principalmente na vontade dos jogadores. Porque a nossa Copa América foi pífia. Eu nunca tinha visto uma Copa América em que o Brasil ele é tão ruim em todas as fases do campeonato. Foi ruim na fase de grupos e foi ruim na eliminação nas quartas de final. Não tinha o que fazer ali. Era a Argentina campeã ou Colômbia campeã. Não tinha como declarar qualquer um dos dois times. Porque o Uruguai estava mal também, mas o Uruguai ruim conseguiu ser melhor que o Brasil. Isso é estranho, parando para observar, né? Que o Uruguai tem nomes muito pontuais e tem muitos jogadores que jogam no Campeonato Brasileiro ali, né? Acho que tinha o Pumita Rodrigues, tem o Arrascaeta, né? Que não são jogadores de todo ruim. O Pumita eu acho ele um pouco pior, mas o Arrascaeta, tipo, ele faz diferença no Flamengo, por exemplo. Mas enfim, vamos tomar essa linha de raciocínio. Aí a gente tem que pensar no seguinte: o Brasil ele tá num grupo com times ok, né? O time mais forte do grupo, para mim, é o Marrocos. A seleção marroquina é uma seleção que foi até semifinal de Copa do Mundo, né? É um time que veio aí para poder mostrar presença, é um time muito forte em questão dos jogadores, né? E é um time que, para mim, atualmente é a seleção mais odiável por conta do que eles fizeram na Copa Africana de Nações, né? Tiraram o título de Senegal e tudo por fator de que o Senegal se recusou a ficar em campo por conta do roubo que teve, e foi um roubo, realmente foi um roubo. Roubaram na cara dura Senegal. Aí o Brahim Dias foi lá e bateu o pênalti daquele jeito, aquela cavadinha horrível, e aí Senegal foi lá e conseguiu retomar o jogo e ganharam. Mas se os caras têm que ganhar o título assim, né? E eu acho uma seleção muito, tipo, tem ótimos jogadores. O Brahim Dias eu acho um bom jogador. O Hakimi, pra mim, é um dos melhores laterais do mundo atualmente, né? Tinha não sei se o Ziak ainda tá no time, tem outros jogadores também, eu não vou lembrar agora. Tinha o Arabat, tinha também como é que é o nome dele? Não é o Mahrez, é outro, que ele tá no Manchester United agora, eu não vou lembrar o nome dele agora. Mas enfim. E aí tem outro time, o time da Escócia. O time da Escócia já é um time um pouco mais inferior, mas ele é melhor que o Haiti. E ele tem ali 2, 3 nomes ali de presença. Por exemplo, tem
um jogador que fez até gol de bicicleta nas eliminatórias, que foi o Scott McTominay, que quando jogava no Manchester United eu já gostava dele. Aí quando ele foi pro Napoli, eu não sei o que aconteceu, ele se transformou, virou um outro tipo de jogador, e ele é um meio campo, sabe? E é um meio campo que era para ser um segundo homem do meio campo. Ele acaba virando um box-to-box, ele lembra muito o Paulinho, que jogava no Corinthians, foi pro Barcelona, jogou um absurdo no Barcelona, aí ele foi pra China, aí ele voltou pro Corinthians, é um monte de coisa, né? É um baita jogador, eu gosto muito do Scott McTominay, e eu acho que ele vai ser uma pedrinha no sapato aí, porque ele é um elemento de surpresa muito forte na seleção da Escócia. E por último, o Haiti. Eu não tenho muito o que falar do Haiti. O Haiti, para mim, é uma seleção que é obrigatório ganhar, é obrigatório chegar e matar jogo e falar assim, ó, vocês não vão jogar, o time que vai ganhar vai ser a gente. E, cara, não tem o que falar, sabe? É só a gente ganhar e tentar classificar em primeiro. E aí a gente vai pegar ali algumas pedreiras possíveis, né? A gente tem a possibilidade de pegar alguns casos ali de pegar uns times um pouco mais fortes. Qual é o problema do Brasil atualmente em não eliminatórias, em fase de mata-mata de Copa do Mundo? Time mediano europeu. Ou mediano para cima, né? Tipo, sei lá, tá no top 15, top 10 da Europa. Um pouquinho mais pra cima, dependendo. Porque em 2014 foi a Alemanha, beleza. A Alemanha, ela foi pra Copa parecendo outra coisa e se preparando muito bem pra Copa do Mundo, né? E aí foi lá e meteu taca na gente. Isso que eu fui analisar depois, aquela seleção da Alemanha, e era um time muito lento, mas era um time lento, porém muito, mas muito, muito bem encaixado, com jogadores que se conheciam muito bem e que estavam sempre passando a bola de um lado para o outro. Não tinha jogadores rápidos. O atacante deles tinha 30 e poucos anos. E Miroslav Klose, beleza, ele merece todos os reconhecimentos porque ele era um baita jogador, mas ele não jogava em time de primeira ponta. Né? Muita gente reclama que o Brasil convocou o jogador do Bournemouth, convocou o jogador do Brentford, que são times de meio de tabela da Premier League, convocou o Neymar, que tá na zona de rebaixamento no Santos. Tem jogador ali, por exemplo, que muita gente questiona, tipo Bruno Guimarães. Bruno Guimarães joga no Newcastle. O Newcastle jogou a Champions, depois não jogou mais. Tá em 12º na Premier League, se eu não me engano. A gente não tem que pensar dessa forma, porque a Argentina foi campeã com jogadores atuando na Argentina e jogadores jogando em time de meio de tabela. Sabe? Ah, mas eles tinham o Lionel Messi. Beleza, o Lionel Messi carregou aquela seleção também, mas tinham jogadores ali que ajudaram muito. Exemplo, Di Maria. Di Maria, ele já estava numa fase mais final de carreira, ele estava passando por muitas lesões, mas só que o cara vira um demônio em partida importante. Ele vira outra coisa. Ele vira um jogador completamente sei lá, assustador. Não tem muito o que falar, sabe? E eles foram para essa Copa do Mundo com sangue no olho, beleza. 2014 chegou na final. 2018 chegou na semifinal, parou na França, fortíssima seleção francesa de 2018. Não sei se eu digo que ela é mais forte que essa, porque essa seleção francesa, eu preciso fazer um vídeo sobre. Eu acho que essa seleção francesa em plantel é a seleção mais forte do mundo. Mais forte. Com os jogadores mais diferenciados que tem até no banco de reservas. Você vê o time titular. O time titular provavelmente vai ser o Mbappé lá na frente, nos dois lados, Olise e Dembélé. Aí você vai ver na substituição. Tem Barcola, que é um pouco inferior ao Dembélé, bastante inferior, mas ele não é tão diferente assim. Na direita pode ter o Doué, mas o Doué pode jogar na esquerda também. Aí tem também, para substituir o Mbappé, tem o Marcos Thuram. Aí no meio campo você pode colocar o Cherki, tem o Tchouaméni, que é titular. Tinha o Camavinga, que não foi porque tá numa fase horrível no Real Madrid. Então são coisas que a gente precisa observar. A gente precisa analisar, a gente precisa pensar um pouquinho sobre como que a gente vai organizar a nossa seleção para poder chegar bem nessa Copa do Mundo aí. Então, vamos pensar em algumas coisas aqui.
Vamos lá. Eu tava falando sobre sobre as seleções aqui, sobre como vai ser a Copa do Mundo. Vamos continuar a partir dali, porque senão a gente vai ficar divagando. Vamos lá. Como eu já terminei de fazer o que eu tinha que fazer, eu acredito que essa Copa do Mundo ela vai se provar uma Copa do Mundo muito curiosa. Porque a gente, por ter mais times, existe a possibilidade de ter mais surpresa. A gente já teve situação de seleção muito fraca indo muito longe, ou seleção mediana indo muito mais longe, chegando em final, por exemplo, a Croácia em 2018, que chegou na final. A gente tem casos, por exemplo, de seleções surpresas, tipo a seleção de Marrocos em 2022, e a gente tem casos de seleções que simplesmente desaparecem, igual já aconteceu algumas vezes, né, de seleções muito favoritas, que já chegaram em final de Copa do Mundo, na outra Copa do Mundo, na Copa do Mundo posterior, caindo na fase de grupos. Então a gente tem toda essa questão, né? Eu vou tentar pegar aqui os grupos da Copa do Mundo e eu vou começar a palpitar aqui sobre quem é que vai mais longe e quem é que vai chegar ali possivelmente mais próximo do título, né? Então, vamos lá. A gente tem que pensar no seguinte. Tem muitos times aí que a gente tem que pensar que são, né? Faltam 16 dias para a Copa do Mundo, né? Estamos cada vez mais próximos dessa Copa do Mundo. Então, a gente tem que pensar que certas seleções, elas podem surpreender. Então, vamos lá. O grupo A tem México, África do Sul, Coreia do Sul e República Tcheca. Eu acho que Coreia e México passam. República Tcheca em terceiro e talvez, eu não sei se posso estar enganado, né? Os melhores terceiros colocados passam, né, para a próxima fase. Então, eu acredito que quem vai passar nesse grupo vai ser México e a Coreia do Sul, e eu acho que a República Tcheca vai fazer uma boa campanha. Então, para mim, a Coreia do Sul vai ser o primeiro time do grupo aí a passar em primeiro e o México em segundo. Posso estar enganado? Posso. Mas eu espero que as coisas sejam diferentes, né? Então, vamos lá. Para mim, primeiro Coreia, segundo México, terceiro República Tcheca e a Coreia do Sul em quarto. A Coreia do Sul não, a África do Sul em quarto. Vamos pro próximo aqui pra gente poder ver como é que vai funcionar. Então, vamos nessa. Grupo B. Esse é o grupo da vida, né? Um grupo com times muito fracos, seleções muito fracas. A seleção mais forte é a seleção da Suíça. E tem a minha queridíssima, que os alunos até dão risada, que eu falo que eu sou torcedor nato dessa seleção, que é a minha querida Bósnia e Herzegovina, né, um país que adquiriu independência recentemente. E pra mim, não tem muita surpresa, Suíça em primeiro, em segundo eu vou arriscar a Bósnia, em terceiro Canadá e o saco de pancada vai ser o Catar. Pode surpreender? Pode. Grupo C, o nosso grupo do Brasil, vou ser realista, não tem como, tipo, só se o Brasil for muito mal nessa fase de grupo, for, tipo, sem vontade nenhuma de ganhar. Eu acredito que o Brasil passa em primeiro e em segundo, Marrocos. Escócia em terceiro e eu acredito que a Escócia passa de fase, né, se tiver mesmo esse negócio do melhor terceiro colocado, beleza? O grupo D, grupo dos Estados Unidos, eu acredito que a Turquia passa em primeiro, Estados Unidos em segundo, Paraguai em terceiro e Austrália em quarto. Não vou entrar muito em detalhe, né? A seleção dos Estados Unidos é uma seleção forte, não tem jogadores ruins, tem Pulisic, tem McKinney, tem o filho do EA, né? Então vamos ver como é que vai ser. Grupo E, grupo da Alemanha, é um grupo muito fraco mesmo, mas existe a possibilidade gigantesca da Alemanha cair, né? Então, vai ser... Vou colocar minha mão no fogo pela seleção da Alemanha. Para mim é Alemanha em segundo, Alemanha em primeiro, Equador em segundo. Acho que é Costa do Marfim em terceiro e Curaçao em quarto. Curaçao que veio, né, foi uma baita surpresa. Eu gosto bastante de quando vem essas seleções fracas. Pode surpreender, mas eu acredito que no grupo que ela tá não vai acontecer isso, né? Mas eu poderia colocar Costa do Marfim em segundo e Equador em primeiro, caso a Alemanha pipoque. Mas eu vou colocar a Alemanha em primeiro.
Grupo F, um grupo muito interessante e ouso dizer que vai ser o grupo que mais vai ter jogos interessantes nessa Copa do Mundo. Um dos grupos, né, no caso. Que é Japão, Suécia, Holanda e Tunísia. Tunísia, que é um time chato de jogar contra. Suécia, que é um time com um ataque muito poderoso, com Viktor Gyökeres e Alexander Isak, né? E ainda tem o Elanga também. Tem jogadores ali, Gudmundsen, entre outros jogadores que são muito bacanas de se acompanhar aí, né? A Holanda tem ali um ataque muito primoroso, né? E tem também jogadores defensivamente muito bons. Tem o Van Dijk, tem o De Ligt, tem nas laterais, tem tanto o Frimpong que pode jogar quanto o Dumfries, tem também ali o Timber, no meio campo tem o Gravenberch, que são jogadores que não estão lá na melhor das fases. Por exemplo, o Cody Gakpo no Liverpool também teve uma fase muito ruim esse ano em específico, mas são jogadores que fazem diferença em suas seleções. Tem o Memphis Depay, que é o maior artilheiro também, aí por mais que esteja no momento de lesão aí jogando pelo Corinthians. Então, pra mim, eu vou colocar a minha favorita. Tipo, eu gosto muito dessa seleção, o jeito que eles jogam é com muita raça e com muita vontade. Coloco o Japão em primeiro, coloco a Suécia em segundo, coloco a Holanda em terceiro e a Tunísia em quarto. Posso queimar a língua? Posso. Espero não queimar. Beleza? Aí temos o grupo G, grupo da Bélgica, é um grupo ali muito interessante. Bélgica, Egito, Irã e também a Nova Zelândia. O Irã que ainda tem a possibilidade de não acabar participando dessa Copa do Mundo por conta de fatores muito políticos, né? Eu acho que a geração belga segue sendo uma geração muito boa. E eu coloco o Egito em segundo. E aí eu coloco Irã e Nova Zelândia. Porque Nova Zelândia não tem lá o calibre para competir no futebol tão alto assim, mas pode surpreender, né? Grupo H não tem muito o que falar, né? Espanha, Arábia Saudita, Uruguai e também tem aqui a República do Congo, eu acho que é isso, né? Ah, não, é Cabo Verde. Cabo Verde. Aí temos a Espanha em primeiro e pra mim uma das grandes favoritas junto da França. Espanha em primeiro, eu não sei, mas eu vou colocar Uruguai em segundo, Arábia Saudita em terceiro e Cabo Verde em quarto. Pode ser que surpreenda também. Grupo I, grupo bacana aqui, grupo interessante também, é um grupo bem brigado. França em primeiro, não tem muito o que falar. E entre Senegal e a Noruega, eu acho que a Noruega passa em segundo, Senegal em terceiro e Iraque em quarto. Esse jogo aqui, todos os jogos que envolver a Noruega possivelmente vai ser jogos com muitos gols, tá? Tem o Odegaard, tem ali o Haaland, que joga muita bola na seleção, né? Então, vamos ver. Pra mim, o grupo mais chato da Copa do Mundo. Esse grupo aqui, pra mim, é o grupo mais chato da Copa do Mundo, que é o grupo da Argentina. Argentina em primeiro. Esse daqui eu vou até chutar. Sendo bem sincero, nem sei o que eu posso falar, porque tem a Áustria, tem a Argélia e tem a Jordânia. Aí eu acho que a Argélia vai surpreender, vai ficar em segundo, a Áustria em terceiro e Jordânia em quarto. Aí a gente tem, posteriormente, o grupo do Portugal, o grupo K. Grupo K, Portugal em primeiro, Colômbia em segundo, Uzbequistão em terceiro, e aí agora a República Dominicana do Congo, República Democrática do Congo, errei, em quarto. E grupo L, coloco aqui Inglaterra em primeiro, posso queimar a língua, e a Croácia em segundo, Gana em terceiro e Panamá em quarto. Beleza? Aí temos aqui os melhores terceiros colocados, para mim, dos 12 times que vão passar. A Holanda, Senegal, passa também ali Gana, passa também ali, acredito eu, que a Escócia. Eu acredito também que a Arábia Saudita pode vir a surpreender. E temos aqui 2, 4, 5. Costa do Marfim, Paraguai e República Tcheca. Para mim, são os times que vão passar como os melhores terceiros colocados. Vamos para os palpites do mata-mata. Vamos ver como é que vai ser. Se for do jeito que eu estou organizando, Alemanha e Escócia, para mim, passa a Alemanha. Entre França e Paraguai não tem muito o que discutir. Passa a França.
México e Bósnia e Herzegovina. Eu quero que a Bósnia passe, mas eu acho que vai passar o México. Japão e Marrocos. Eu quero que passe o Japão, mas eu acredito que vai passar Marrocos. Não sei, posso estar enganado. Colômbia e Croácia. Aí a gente tem um jogo bem bacana, que é dois times que são muito contrapostos um ao outro, porque a Colômbia é um time extremamente ofensivo, com John Arias, Luiz Dias, aí tem o tal do Luis Suárez que joga lá no Sporting, que também joga um absurdo, aí tem vários outros jogadores, time meio campo ali, Richard Rios, não sei o que, faz gol de tudo quanto é jeito. Então eu acredito que a Colômbia possa passar, mas a Croácia é um time cascudo, por mais que seja um time muito envelhecido, né? Os melhores jogadores já estão bem acima da idade. Espanha e Argélia. Espanha, não tem muito o que falar. Turquia e Holanda. Esse aqui vai ser um jogo muito legal de se assistir, provavelmente. Eu acredito que passa a Turquia. Mas você tá pegando no pé da Holanda, não sei o que e tudo mais. Meu, eu não consigo botar confiança nessa geração holandesa em específico. E eu gosto muito dessa geração turca, né? Com Arda Güler, com Kenan Yildiz. Ainda tem o Çalhanoğlu que ainda joga, tem o Kadioglu também que joga muito bem, todos os Glu da vida. Eu vou falar que a Turquia passa, e entre Bélgica e República Tcheca eu acho que a Bélgica passa. Brasil e Suécia, se for o que tá pondo aqui nas 16 avos, eu boto o Brasil na frente da Suécia e é isso aí. E entra naquele caso, né? Seleção europeia mediana pra cima. Tem jogadores muito bons na seleção da Suécia, não pode deixar cair a peteca. Tem jogadores ali que assustam. Gyökeres pode virar um demônio, mas que essa temporada tenha feito menos gols que a temporada passada. Não pode vacilar. E entre Equador e Noruega, eu coloco que o Equador passa. Tem jogadores muito bons no Equador, né? E a Noruega tem alguns pontos ali que ainda precisa melhorar, né? Coreia do Sul e Arábia Saudita, eu acho que a Coreia do Sul passa, mas a Arábia Saudita também é um time que pode ser que seja muito chato de se enfrentar. Inglaterra e Senegal, eu acho que Inglaterra, mas Senegal pode surpreender. Argentina e Uruguai, um bom clássico das Américas, mas eu acho que passa a Argentina. Estados Unidos e Egito, um duelo até que um pouco político, um pouquinho político. Eu acho que dá Estados Unidos. Suíça e Costa do Marfim, eu acho que dá Costa do Marfim. Portugal e Gana, bom jogo, mas acho que dá Portugal. Beleza? Então vamos para a próxima parte aqui. Agora a gente vai para a parte das oitavas de final. Entre Alemanha e França, esse jogo aqui vai ser um baita jogo e um jogo possivelmente com muitos gols. Não para um lado só, possivelmente para os dois. França passa. México e Marrocos. Marrocos passa. Colômbia e Espanha. Espanha passa. Turquia e Bélgica. Aqui eu acho que a Bélgica passa. Brasil e Equador. Brasil passa. E tem que passar o carro. Coreia do Sul e Inglaterra. Eu acho que dá Inglaterra. E aí o Brasil vai pegar a Inglaterra. Argentina e Estados Unidos. Argentina. Portugal e Costa do Marfim, eu acho que passa Portugal. Portugal que tem um dos melhores meio-campos dessa Copa do Mundo, o melhor meio-campo titular, falando, né? E uns ataques também mais curiosos e bem organizados, com Francisco Conceição, Pedro Neto, Cristiano Ronaldo, tem Rafael Leão que está numa péssima fase, mas foi convocado, não tem muito o que falar, né? Tem o Gonçalo Ramos que joga um absurdo. Com todo respeito ao Diego Jota aí, que ele descansa em paz, encontra a salvação ali, o colo do nosso Senhor Jesus Cristo aí. Né? Foi uma perda muito grande para o esporte e ele faria uma diferença absurda nessa seleção. Beleza? E aí, vamos prosseguir aqui para as quartas de final. França e Marrocos. Isso aqui vai ser um jogo absurdo, mas eu acho que passa a França. Aí a gente tem Espanha e Bélgica, um possível jogo bacana de se assistir também, para mim da Espanha. E aí a gente já tem um baita jogo na semifinal. E aí temos o Brasil e a Inglaterra e temos também Argentina e Portugal. Esse jogo aqui, se acontecer o que eu tô teorizando aqui, Argentina e Portugal, eu acho que esse vai ser um dos jogos mais assistidos de todos os tempos. Mais do que foi a final de 2022. Por que eu acho isso?
Messi e Cristiano Ronaldo se enfrentando pela primeira vez, eu acho, que em um cenário de Copa do Mundo em decisão. E isso é uma coisa absurda, porque é a última Copa dos dois. Né? Eu acredito que seja a última Copa do Messi, pelo amor de Deus, né? Chega, Messi, chega, Lionel Messi. A Argentina e Portugal, esse vai ser um jogo degladiante e possivelmente um jogo de muita briga, talvez, né? Porque ninguém vai querer perder esse jogo, ninguém vai querer perder esse jogo. Não tem essa, como assim ninguém quer perder? Parece até que alguém quer perder. Não, ninguém quer perder porque é um jogo que vale a vida, vale um título inédito de Portugal e um título muito relevante para a Argentina, indo para 4 Copas do Mundo. E 2 Copas do Mundo em sequência não é para todo mundo, né? Eu não sei nem dizer quais são as seleções que tem. Eu sei que o Brasil tem 2 Copas do Mundo em sequência, 58 e 62. Eu acho que tem outras também, não vou lembrar agora, mas enfim. E vamos lá, vamos para a semifinal. França e Espanha, jogaço de bola. Difícil de saber, porque a seleção francesa e a seleção espanhola são 2 seleções com estilos de jogos muito diferentes, mas também muito parecidos ao mesmo tempo. Ataques muito rápidos e muito fortes, meio-campos organizados e defesa muito estável. Mas a defesa da França, para mim, é melhor que a defesa da Espanha. E o ataque da França, para mim, é melhor do que o ataque da Espanha. Né? E o meio-campo da Espanha é muito superior ao meio-campo da França. Né? Eu acho muito superior em questão de técnica. Né? Tem jogadores técnicos no meio-campo da França? Tem. Pode colocar o Ryan Cherki como 10, pode colocar o Kanté como o homem box-to-box e ali o pilar defensivo. Tudo isso. Pelo que eu vi em Nations League e Europa League, eu palpito Espanha. Espanha, para mim, finalista dessa Copa do Mundo e possivelmente Lamine Yamal aí querendo decretar que ele é o melhor jogador de todos os tempos, com 18 anos de idade. E se ele ganhar a bola de ouro, o nosso querido Ronaldo vai perder esse título aí de jogador mais novo a ganhar uma bola de ouro, que ele ganhou com 20. E aí a gente tem aqui Brasil e Inglaterra para a próxima fase, que ainda nas quartas de final, né? Brasil e Inglaterra, para mim, Brasil passa. Para mim, o Brasil é melhor que a Inglaterra em plantel. Essa seleção da Inglaterra com o Thomas Tuchel, ele fez uma convocação muito bizarra, mas que faz sentido, né? E ele tá colocando a mão no fogo. E temos a Argentina e Portugal entre os dois. Eu acredito que passa a Argentina, por mais que eu goste mais de Cristiano Ronaldo como pessoa do que eu gosto de Messi, né? E como jogador, eu acho o Messi muito mais jogador que o Cristiano Ronaldo. Porque um é 100% talento e o outro é 100% esforço. 100% não, né? Porque o Cristiano Ronaldo também sempre foi muito talentoso. Beleza? E aí, quem passa desses 2 jogos aqui entre Brasil e Argentina, nossa, essa semifinal seria insana. Eu quero que o Brasil passe e aí a final é Brasil e Espanha. E aí Brasil decretado campeão da Copa do Mundo de 2026. Esse é o meu palpite, tá? Mas se eu fosse realista, bem realista mesmo, eu acho que o Brasil chega na Argentina e eu não quero que isso aconteça, mas se a Argentina jogar o que ela jogou, por exemplo, naquela eliminatória para a Copa do Mundo, estamos lascados. Na real, que o Brasil jogar contra, né? Porque a Argentina jogou no erro do Brasil e o Brasil errou muito naquele jogo. Os principais erros foram dos meus zagueiros que eu mais admiro atualmente, que é o Murilo, que joga no Nottingham Forest. Ele errou em 3 gols. Também, né, foi colocado na lenha ali. O Brasil tava jogando fora de casa, tava jogando na Argentina, acho que era no Monumental de Núñez até, ou no El Cilindro, não sei. Mas enfim, foi um jogo assim terrível, não gosto nem de lembrar, que pra mim foi a maior humilhação depois do 7-1. É humilhante, né, perder pra Argentina, nossos hermanos, né. Mas eu acredito que as coisas vão dar certo. Eu estou tentando pensar positivo, né? Mas se for para parar para ser realista, o Brasil ele tem plantel para chegar em final, mas ele pode ser que por conta da pressão de jogar uma Copa do Mundo isso não aconteça. Já falei minha opinião. Eu acredito que possivelmente Neymar Júnior vai ser titular. E aí
Carlo Ancelotti vai ter que pensar num time que o Neymar seja o cara importante a agir nesse time, porque ele é um baita armador, ele melhorou muito essa questão da armação. O Neymar sempre foi um jogador muito completo ofensivamente. Defensivamente sempre deixou um pouco a desejar, porque ele não é um jogador que marca. E estar com ele num time é ter noção de que ele não vai marcar ninguém, ele não vai fazer pressão, a pressão dele é muito fraca, da mesma forma Vinícius Júnior. Diferente de Rafinha, que dá vida para pegar a bola. Luiz Henrique também marca mediante ao possível. Matheus Cunha também é um homem do meio campo muito importante ali, do ataque do meio campo. Então, vamos pensar da forma positiva, beleza? Qualquer coisa que vocês acharem interessante referente a essa Copa do Mundo, podem comentar aí. Eu acho que é importante a gente ter essa pequena noção. Eu acho só que a gente tem que pensar que o Brasil é um time, uma seleção que tem muita história e a gente não pode ficar colocando a história em campo, ficar toda hora falando somos pentacampeão, porque uma hora vai ter mais outro pentacampeão no futuro, né? A Copa do Mundo, ela não termina, ela só termina se o futebol acabar, e o futebol nunca vai acabar. Então a gente tem que pensar dessa forma. Então eu acredito que a gente tem que se esforçar aí para ganhar essa Copa do Mundo, dando a vida mesmo, né? E essa Copa do Mundo, ela lembra muito as notícias que rolaram em 2002, por exemplo. Que, no caso, muita gente questionou a não ida do Romário e estarem levando o Ronaldo, que estava em um momento meio que de decadência por conta daquela lesão grave que ele teve no joelho, que o joelho dele praticamente explodiu. E aí a gente está levando aí, em vez de ficar aquela questão de não levou o Romário para levar outra pessoa, levou o Ronaldo que estava lesionado. A gente teve uma coisa mais ou menos assim, né? Em vez de levar o João Pedro, que era um homem que ia ser muito importante como o nosso 9 fixo principal, 9, meio 9, meio 10, ele acabou chamando o Neymar para ser um 10 mesmo, e provavelmente vai ser capitão. Mas eu acho, se o Ancelotti tiver culhão mesmo, ele tiver essa coisa de não cair na pressão das pessoas ao redor dele, Neymar não é titular, mas ele é um homem importante para essa atuação na Copa do Mundo. Beleza? Então é isso, não tenho muito o que falar mais sobre. Espero aí que a gente consiga chegar num bom resultado nessa Copa do Mundo. Acredito que esse ano é um ano bem promissor para o futebol. Tivemos muitas coisas aí, Arsenal recém-campeão da Premier League. Aliás, eu até pergunto a vocês se vocês gostariam que eu trouxesse vídeo sobre campeonatos europeus, que eu acompanho muito La Liga, acompanho muito Ligue 1, acompanho muito Premier League e acompanho muito Champions League. São os campeonatos que eu mais acompanho de futebol, junto do Brasileirão, pelo meu time do coração, que é o Corinthians. Então, se vocês quiserem, eu posso trazer e eu posso fazer até a análise tática do Corinthians mesmo, porque tem muita coisa no Corinthians muito interessante que não é bem aplicada, e eu vejo isso, ó. Então, conto com a colaboração de todos aí, espero que vocês comentem, participem, divulguem para as pessoas, né? Me ajudem aí a crescer aí. Não é um sonho, é um hobby, mas seria legal aí eu ter um reconhecimento por algo que eu gosto de fazer, que é assistir futebol e comentar um pouco sobre futebol. Sempre legal comentar sobre esse tipo de coisa, né? Mas é isso, gente. Muito obrigado a todos, que todos fiquem bem aí e agradeço aí a colaboração de todo mundo que assistiu. Muito obrigado, viu, gente? Até mais!